Nosso assunto agora, febre amarela. A Prefeitura de Mariporã, na Grande São Paulo, decretou estado de emergência e calamidade na saúde pública por causa da doença. A Cíntia Toledo está lá na cidade, vai contar um pouco pra gente, Cíntia. Quais são as consequências desse decreto? O que acontece a partir de agora? Bom dia para você. Oi, Ana Paula, um bom dia para você, bom dia a todos. A Prefeitura diz que esse decreto é para regulamentar ações que já vinham sendo feitas. Por exemplo, aqui teve vacinação durante 24 horas, direto, teve também vacinação aos fins de semana e agora esse decreto vai garantir que os servidores que trabalharam recebam por essas horas extras. Esse decreto deve garantir também, segundo a Secretaria de Saúde, a compra de repelentes para grupos que não podem tomar a vacina. Com ele, funcionários de outras áreas podem atuar na área da saúde, por exemplo, distribuindo panfletos para que a população seja orientada sobre a febre amarela. E tem mais uma alteração com ele. Os agentes de saúde conseguem entrar à força em imóveis que estejam fechados, isso quando eles julgarem que é necessário, que é importante para o controle da doença. Ana Paula. Obrigada, viu, Cíntia? Olha, já são 35 casos confirmados de febre amarela no Brasil, com 20 mortes, isso desde o surto no primeiro semestre do ano passado. E esses números são do Ministério da Saúde, referentes até o dia 14 de janeiro. Vamos então para São Paulo, porque o estado é o que acumula o maior número de mortes causadas pela doença. Agora a Vaneik fala disso com a gente. Oi, Glória, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Olha, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, São Paulo registrou 11 mortes, viu? O Ministério explica que não há um surto da doença, mas muita gente está assustada e correndo atrás da vacina. Para vacina, boa noite? Não temos. Febre amarela acabou. Está em falta no momento. É uma busca em vão. A vacina contra a febre amarela desapareceu das clínicas particulares de São Paulo. Até setembro do ano passado, essa aqui aplicava só 10 doses por mês. Nos últimos 30 dias foram 2.000. O estoque acabou na semana passada. Com essa demanda altíssima, esgotou. Praticamente não há mais vacinas disponíveis nas clínicas particulares. São poucas as unidades que ainda dispõem e que oferecem a vacina na sua dose integral. Com a falta de vacina nas clínicas particulares, o jeito é enfrentar a fila dos postos de saúde mesmo. Nesse aqui, na Zona Sul de São Paulo, foram distribuídas 890 senhas que acabaram rápido. Todo esse pessoal que está aqui do lado de fora não conseguiu pegar um número, mas as pessoas continuam aqui na esperança de surgirem doses extras da vacina. Peguei mais de 15 clínicas e não encontrei em lugar nenhum, está em falta geral. E ninguém quer esperar o início da campanha de vacinação fracionada, que foi antecipada para o dia 29 deste mês. A meta é imunizar até o dia 16 de fevereiro 8 milhões de pessoas em 54 cidades. A Vanessa trouxe 7 crianças, água gelada e sanduíches para aguentar a espera de quase 4 horas. Tem que ter coragem, porque não é fácil, só que também com essa conversa de febre amarela não tem jeito, né? Ou a gente vem, não tem outra opção. Esperamos muito, né? E não é só quem vive aqui que está preocupado. A OMS passou a recomendar a vacinação para os viajantes internacionais que visitam qualquer área do estado de São Paulo. A vacina para os estrangeiros também é recomendada para as regiões centro-oeste e norte do Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão. Parte dos estados da região sul, da Bahia e do Piauí também fazem parte da lista. A vacinação deve ser feita ao menos 10 dias antes da viagem. Especialistas explicam que a recomendação da OMS não significa que haja perigo de contágio na capital paulista. É uma medida de praxe, já que as autoridades de outros países não sabem qual área de São Paulo cada viajante vai visitar. Vem um turista de qualquer lugar da Europa, por exemplo, ele não sabe se ele vai para a região de Mato, se vai para uma cachoeira ou vai ficar dentro da capital. Se eles soubessem, olha, se vai ficar dentro da capital paulista, não vai precisar vacina. Obviamente, eles fazem a recomendação geral, que não é individualizada uma recomendação internacional. Em Brasília, o secretário executivo do Ministério da Saúde descartou um surto de febre amarela no Brasil. Neste momento, nós não estamos falando de surto, nós estamos falando de um aumento de incidência da doença nesses estados contidos. Ontem, médicos da Holanda confirmaram um caso de febre amarela de um holandês de 46 anos. Ele voltou do Brasil no dia 8 deste mês, depois de passar 20 dias em São Paulo. A nota assinada pela médica que atendeu o paciente diz que ele esteve em Mariporã, a cidade com o maior número de casos da doença no estado de São Paulo. Ele foi internado e se recuperou rápido. O paciente não tinha tomado
tomado a vacina. Já esse americano se vacinou 3 semanas antes de vir para o Brasil. Ele não desgruda do repelente, mas diz que se sente seguro. It's just an extra precaution, just so I don't get bit, so... E a busca pela vacina continua provocando filas enormes por aqui. A gente vai ver agora imagens ao vivo de Guaianazes, na zona leste aqui de São Paulo. Teve gente nessa fila aí que chegou às 5 horas da tarde de ontem para tentar se vacinar, Ana Paula. Nossa, tá um sufoco, né, Glória? Muita preocupação justificada com a doença. E não é só em São Paulo, a gente sabe. Vamos falar agora de Minas Gerais, onde o Ministério da Saúde confirmou 7 mortes provocadas pela febre amarela. Mas, segundo a Secretaria de Saúde de Minas, o número de mortes chega a 11. A Cláudia Mourão tem os detalhes pra gente ao vivo. Oi, Cláudia. Ontem, inclusive, foi confirmada a primeira morte aí na capital, em Belo Horizonte, mas essa morte não foi incluída ainda no balanço oficial do estado. É isso mesmo, Ana Paula. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. O laudo só saiu ontem, mas a morte foi na última quinta-feira, dia 11. E como esse caso ainda não entrou no balanço do estado, até agora em Minas, o número de mortes chega a 12. Segundo a prefeitura, o homem de 53 anos teria contraído a doença em outra cidade. Mesmo assim, a prefeitura está fazendo vistorias no bairro onde o homem morava para evitar, para conseguir acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti, um dos transmissores da doença. Na cidade vizinha, em Nova Lima, 5 pessoas morreram com febre amarela e 3 estão internadas com suspeita da doença. No site da prefeitura há um comunicado que a cidade está em situação de emergência em função de um surto de febre amarela. Ana Paula. Obrigada, Cláudia. No Rio, também preocupação muito grande em vários postos de saúde. Moradores têm feito fila em busca da vacina. O Edivaldo Londossola vai mostrar pra gente ao vivo. Oi, Edivaldo, bom dia. Oi, Ana Paula, bom dia para você e para todos. Dá só uma olhada na situação desse posto de saúde aqui na zona norte do Rio. Dá só uma olhada, a fila está dobrando o quarteirão. Os primeiros chegaram antes das 5 da manhã. Os moradores contaram que vieram bem cedinho, porque ontem estiveram aqui e não encontraram a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde disse que, diante da nova demanda, as unidades estão se organizando para atender o máximo de pessoas possíveis. Agora vamos dar uma olhada, porque a procura também está grande nos postos de saúde espalhados pelo estado. Olha só, em São João de Meriti, que a gente mostrou ontem, teve fila mais uma vez. Muita gente começou a chegar ainda de noite. O estado do Rio já registrou nesse ano 3 mortes por causa da doença. Todos os 14 milhões de moradores do estado têm que se proteger, mas até agora 54% ainda não tomaram a vacina. Agora a gente vai ao vivo do Globocop, porque o Genilson Araújo está em outro ponto de vacinação. Tem muita procura por aí também, Genilson? Bom dia para você. Bom dia, Edivaldo. Tem sim, Globocop sobrevoando a Tijuca, na Zona Norte. Olha só o tamanho dessa fila que se forma na rua Desembargador Isidro, que é uma rua movimentada aqui na região da Tijuca. Muita gente chegou aqui durante a madrugada. Essa fila se forma para o pessoal tomar a vacina no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, aqui na Tijuca. E é exemplo desse posto que o Edivaldo passou há pouco. O movimento também aqui, como você pode observar, é muito grande aqui na Tijuca, a exemplo de outros postos. Tem muita gente correndo atrás para não correr o risco de ficar doente, Ana Paula.